Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Miss Brasil e o Miss Brasil. Sejam todos bem-vindos. Vai ser mais uma noite de um bate-papo interessante com uma Miss Brasil que marcou época, a Jaqueline Oliveira, matogrossense de Rondonópolis. Eu quero agradecer a vocês todos, né, pela audiência. E dizer que tem sido um sucesso as nossas lives, as pessoas todas participando, aplaudindo. Olha, vem muita surpresa por aí, viu? A gente está convidando Miss Brasil de todas as décadas. Pessoal aqui fazendo pressão para saber quem é a Miss Brasil, pedindo para eu falar logo, né? Pois é. Olha, olha o Rafael aí do Recife, um abraço. Eu estou de verde em homenagem ao anúncio da nossa Miss Brasil nesta semana. Olha, Sara pedindo um oi, deixa eu ver se a nossa Jaqueline já está aqui. Ainda não. Estou aguardando a Jaqueline entrar. Jaqueline, para quem não sabe ou não se lembra, foi top 5 no Miss Universo. Ela ficou em quinto lugar em 2013. O concurso foi na Rússia. Jaqueline era uma das grandes favoritas e ela foi para o top 5. Foi a última brasileira a estar no top 5. E o Brasil sempre se classificando, né, nesses últimos anos, desde 2011 que o Brasil se classifica. E todo mundo aqui... Luan está dizendo que ela pelo menos merecia o top 3. Eu acho que ela merecia a coroa, viu? Estão me avisando aqui que ela já chegou. Deixa eu ver, a Jaque já está aqui. Aguardando ela entrar. E muito obrigado a vocês todos. O concurso está movimentando o Brasil, né? Olha só, a nossa Miss Brasil está Olá! aqui. Boa noite, Jaqueline. Ai, boa noite. Estou tentando arrumar aqui o Arrume aí para você ficar celular. centralizada. Eu não sei se você Sim. sabe, esse nosso bate-papo, puxa um pouquinho mais para o meio, isso. Esse nosso bate-papo, depois, ele vai ser editado, né? A gente vai ficar um ao lado do outro e vai para a Sul TV. Vai ter Uhum. legendas em inglês e o mundo inteiro vai poder assistir a nossa conversa, o nosso bate-papo. Tem um amigo no México chamado Adán Sotelo, ele é diretor nacional lá do Miss México, e ele, quando viu o anúncio, ele disse, eu quero ver Jaqueline, eu não vou perder por nada. Então, a nossa Ah, audiência que não é só do demais. Fico Brasil, muito não. feliz. Fico muito feliz. Então, vamos começar, né? Vamos. Primeira coisa, por que seu nome é Jaqueline? O nome em si ou a escrita? O nome em Não, si. o seu nome. Sua mãe escolheu Jaqueline por quê? Na Ou seu verdade, foi pai? meu pai. Foi seu pai? Foi meu pai. Ele falou para minha mãe que se fosse menina ia se chamar Jaqueline, porque toda Jaqueline que ele conhecia era linda. Aí minha mãe deixou. Ele acertou, né? Que legal. Que bom. E você tem muita saudade do seu pai, né, Jaqueline? A gente já Ah, começa falando disso. já começa mexendo no emocional. Tenho muita saudade, inclusive, sábado agora, dia 22. É, é a co- não é a comemoração, né? Mas faz 8 anos que eu moro aqui, faz 9 anos que ele faleceu. Então é o dia do falecimento dele, é uma data muito triste. E eu Cada sinto um, muita saudade dele. cada um tem sua crença, né? E a gente tem que respeitar a crença de todo mundo. Mas Sim, eu acho que ele está brilhando num lugar muito bom. Assim, a morte não me incomoda, porque é apenas um desencontro momentâneo, né? sim. Você também tem uma irmã muito querida, a Giovana. Muita gente aqui perguntando já sobre a Giovana. Ah, Giovana é o grande amor da minha vida. Eu falo que ela é meu grande presente de Deus. Eu falo que só falta asas para ela ser um anjo. Giovana, para mim, Giovana é a definição da palavra perfeita, porque ela é tudo para mim. Giovana, ela me inspira, ela me dá força. Depois que faz 12 anos que ela nasceu, e desde o nascimento dela, a cada dia que passa, eu me transformo numa pessoa melhor, pelo simples fato de conviver com ela, porque ela é tão pura. A Giovana tem a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. E a trissomia do cromossomo 21, eu gosto de falar que é o cromossomo do amor. Eles têm um cromossomo a mais. E ela transborda amor. Então, eu sou muito privilegiada por ter ela na minha vida. É um anjo, né? Veio lhe trazer luz.
Com certeza. Olha, o pessoal já está pedindo para a gente tirar os comentários, né? Para não travar, desativei. As pessoas mandaram perguntas. Olha aqui, ó, um monte, ó. Menino! Nervosa. E depois as pessoas podem perguntar aí pela caixinha. Mas como nós Combinado. estamos aqui no Miss Brasil, né? Quinta-feira será anunciada a Miss Brasil 2020. Estou Muita gente me ansiosa. perguntando, você tem um palpite? Aí não custa lhe perguntar, né? Tem tantos nomes sendo falados. É, a... Gente, agora fugiu o nome dela. A Amanda, do Paraná. Eu tô torcendo para ser ela. Eu conheço ela. Ela é maravilhosa, ela é linda, ela é inteligente, ela é articulada. Ela tem uma oratória impecável. Eu tô torcendo para que seja ela. Mas tem sempre uma surpresa, né? E você que foi Miss, como é que você vê esse carinho do fã, né? Torcendo ali, presente, incentivando? Ah, é muito gostoso, é muito prazeroso. Até hoje eu recebo esse carinho, eu sou muito grata a Deus por isso. E é um incentivo, né? Porque não é fácil, literalmente, colocar a cara a tapa no mundo da beleza, representando o seu estado, o seu país. É muito difícil. Então, ter o apoio dos fãs, com certeza, é fundamental, assim como o apoio da família. E aí, quando é que a beleza começou a ser notada em você? Você deve ter sido uma criança linda, né? Aí as pessoas começam, ah, que menina bonitinha, vai ser Miss. Foi a partir de que idade? Jamais! Eu sofria muito bullying na escola. Não me Eu diga sempre que fui você não muito era linda. muito alta e magra. As pessoas costumavam falar que quando eu estava de frente parecia que eu estava de lado, e quando eu estava de lado eu tinha sumido. Então, não era uma criança Que bonita, maldade. muito, mas naquela época não era bullying, não. Não era bullying, não falavam isso, né? Mas Acho que desde era os zoar 15, mesmo, né? eu tava zoando, ai, o amiguinho tá te zoando. E desde 2015, em 2015, o fotógrafo da minha cidade, Rondonópolis, Walter Arantes, me convidou para fazer um ensaio fotográfico, para que ele queria me colocar no mercado da moda. Só que eu nunca fui muito fã de nada que envolvesse a moda. Aí fiz alguns trabalhos, pequenos trabalhos na minha cidade e quando que foi? Com 18 anos que eu entrei no mundo Miss através de uma fala do meu pai, né? Após o falecimento do meu pai, que eu comecei no mundo Miss. Então, foi muito rápido. E as pessoas costumam me perguntar: você desde criança tinha esse desejo de ser Miss? Não. Eu era estudante de engenharia agrícola e ambiental. O meu objetivo de vida era ser uma engenheira agrícola, estar morando no Mato Grosso, atuando na área. Mas Deus, com a sua grandeza, né, mudou todos os meus planos. Você gosta dessa vida na zona rural? Gosto, né? Eu sou mato-grossense, eu fui criada no mato, amo muito. Amo a natureza, tudo que envolve a natureza. Inclusive, aqui em São Paulo, eu moro num bairro que ele é bem arborizado, tem muitos passarinhos, eu amo. Então, eu sou muito ligada à natureza, me preocupo muito com a natureza. Inclusive, foi por isso que eu escolhi a engenharia agrícola e ambiental. Aí você cursou até que semestre? Não voltou, né? Para terminar. Não, eu fiz 2 anos e a faculdade estava de greve quando me convidaram para participar do Miss Rondonópolis. Meu pai tinha recém-falecido e aí eu optei em participar para realizar o sonho dele. E Ele queria que você ganhei. fosse Miss. Ele queria que eu fosse. Minha mãe mandando mensagem aqui, desculpa. Ele queria que eu fosse reconhecida através da minha beleza. Eu lembro que quando eu era criança, eu fiz um desfile de bairro, na rua mesmo. E tinha uma fotinha que saiu no jornal, tipo, a vencedora do desfile e tal. E ele guardava aquilo na carteira com muito orgulho e mostrava para todo mundo. E ele falava: papai ainda vai te ver nos outdoor, eu ainda vou te ver nas capas de revista. Ele tinha esse desejo. E antes dele falecer, ele sofreu um AVC, ele ficou um tempo de cama. E antes dele falecer, ele falou: papai não estará aqui para te aplaudir de pé, mas independente do lugar que eu estiver, eu estarei muito feliz porque você ainda será reconhecida pela sua beleza. Que E foi, bonito. a- e foi após isso que eu sempre recusava o convite de participar de algum concurso de beleza. Aí eu falei: pai, não serei reconhecida como a mais linda do país, mas serei reconhecida como a mais linda da nossa cidade. E foi o concurso mais difícil. Você Nossa, o nunca imaginou medo. que chegaria tão longe? Não, eu falo que Deus é tão grandioso que você começa e na hora que você vê, já aconteceu, porque em 2 anos tudo se transformou na minha vida.
Em 2 anos eu participei de 5 concursos, conquistei 4 títulos, dois nacionais, um internacional, top 5 do Miss Universo. Foi tudo muito rápido e foi algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Se você me perguntasse há 3 meses antes de eu entrar no mundo Miss, já que você se imagina participando de concursos de beleza, eu ia falar, não, né? Eu ia falar, olha aqui pra mim, vê se eu consigo representar, porque a autoestima sempre foi lá no chão. Então, não me imaginava. Por que você falou que foi o mais difícil, o Miss Rondonópolis? Porque tinha o receio de decepcioná-lo. Foi muito difícil o Miss Rondonópolis. Foi um Miss Municipal. E eu tremia tanto, eu não me lembro até hoje qual foi a pergunta que me fizeram. E eu respondi. Eu ainda fiquei feliz que eu respondi. Não sei o que eu respondi, mas eu consegui responder sem travar. Mas foi muito difícil, porque o medo de perder e não realizar o sonho dele era o que eu sentia é, se eu não vencer, eu vou estar decepcionando ele. E graças a Deus eu ganhei. E aí foi mais difícil ainda, porque eu falava, Deus, por que não esperaste só mais um pouquinho para ele Para ver? ele ver, né? Mas aí depois eu entendi que tudo tem um propósito Um e ele tá lá propósito. de cima me iluminando. E as pessoas costumam falar, nossa, você tem um brilho na passarela. Eu falo, é meu papai me iluminando. Que legal. Quantas meninas concorreram ao Miss Rondonópolis? Ai, ó, eu sou pisciana, tá? Já em minha defesa, minha memória é bem ruim, De que mas dia? eu sou 18 de março. Eu sou Tem dia uma 6. memória. Você é 6 de março. Você é Somos pisciano também? piscianos também. Piscianos. Sua memória também é ruim? Nada, é Não. ótima. Menina, as minhas amigas me chamam de Dory, né? Do peixinho do Nemo. Não, péssima, péssima com memória. Faço pra perdoar, esqueço rapidinho. Bom, né? Isso é bom. Mas, se eu não me engano, foram 12 candidatas. Aí O daí vestido você foi pro estadual, amarelo. né? E Não, aí você. do Miss Rondonópolis, eu não tinha noção nenhuma de passarela. Na época, o meu coordenador foi o Ronaldo Dias. E ele falou, já que você precisa de experiência para ir pro Miss Mato Grosso para ter uma possibilidade de você vencer e ir pro Miss Brasil. Então me convidaram para participar do Miss Brasil Globo representando o Miss Mato Grosso, porque não Já tinha representante de direto. Mato Grosso. Então me indicaram. O Ronaldo ainda falou assim, Isaac, nós não vamos ganhar, mas assim, você vai pegar experiência, um concurso nacional, então vamos, né? Nós fomos para Brasília e venci. E eu falo que quando é para você vencer, nada te impede. Porque foi o concurso que eu estava, além de não ter nenhuma preparação física, de oratória, de passarela, nada, o meu vestido era literalmente um pedaço marrom de cetim, marrom de cetim. Era um sutiã que colocou o tecido por dentro do sutiã, aquele cinto de elástico preto, sabe, que era super na moda, cafoníssimo. Era aquilo na cintura e cortou 2 fendas no meio da minha perna, só. Aquilo era o meu vestido. Então, literalmente, era assim, é o brilho do momento. É a sua passarela, não sei te dizer, porque se fosse por Produção. figurino, não teria vencido. Então, quando Deus quer, ninguém tira sua coroa. Sim, aí você ganhou o concurso em Brasília e você teria que ir para a fase internacional, né? Exatamente. Aí a menina de Rondonópolis, estudante de engenharia agrícola e ambiental, estava o quê? Entrando num voo indo para a Turquia representar o Brasil. Sozinha. Na época eu levei o meu namorado da época, que eu falei, mãe, como é que eu vou atravessar esse mundão aí sem ninguém? Aí ele foi comigo e foi a primeira vez que eu viajei para fora, né? Eu falei, ai, eu tô muito feliz, porque eu sempre pensava, não vou vencer, mas vou ganhar um país, vou conhecer um lugar diferente. E quando eu venci, eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? E aí eles queriam que para eu reinar, eu deveria morar na Turquia, né? Mas eu não me adaptei, foram mais ou menos 15 dias, não me adaptei, optei em abdicar do título. Até porque a coordenação em si, tudo que aconteceu lá não foi algo que fez com que eu sentisse confiança para ficar. Então eu optei em abdicar do título, voltei para o Brasil. E aí que eu fui participar do Miss Mato Grosso e depois do Miss Brasil. Mas só um detalhe, vencendo esse concurso de Miss Globo lá na Turquia, você não recebeu convites para ficar lá, para ser modelo, para
até em outros lugares da Europa? Na época eu não modelava. Primeiro eu fui Miss e depois eu me transformei em modelo. Eu comecei a modelar aqui em São Paulo, porque até em Rondonópolis eu fazia algumas fotos, mas fotos não eram fotos profissionais, não ganhava vida, vamos dizer, não ganhava dinheiro modelando. E eles quiseram muito que eu permanecesse na Turquia para representar o título mesmo, como representante. Eles, até depois do abdicar do título e voltar, eles continuaram usando a minha foto como a Miss Globo Internacional por muito tempo, mas eu não tinha interesse em ficar lá. Eu era muito nova, né? Eu estava com 19 anos, vinha de uma cidade extremamente pequena e, imagina, do nada ser jogado lá na Turquia. E a coordenação também não foi algo que me transpareceu tanta confiança, não. Com certeza, se fosse não sei, tem até receio do que falar, mas não. Mas vem cá, você foi, então, para o Miss Mato Grosso com o título de Miss Globo, né? Isso não causou um desconforto com as outras meninas? Causou. Ela vem com vantagem e tal? Causou, porque no começo do ano eu era uma menina que não conhecia nada de passarela e de repente eu já tinha um título internacional, um nacional e internacional. E eu lembro que tinha outra candidata, que era a Lauriane, que também tinha título internacional. Então eram as duas temidas pelas candidatas, porque já tinha esse cargo, né? Essa experiência. Uhum. E aí? Você ficou com medo de perder? Como é que foi o concurso, essa prova de fogo em Mato Grosso? Macedo, eu nunca tive medo de perder, porque eu nunca fui com aquela sede ao pote de eu tenho que ganhar. Eu sempre pensei assim, eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor e seja feita a vontade de Deus. Eu creio muito em Deus. Eu acredito que tudo que acontece na minha vida tem um propósito e só acontece as coisas se Ele permitir. Então, talvez seja por isso que na passarela seja tão leve, porque o meu desejo maior não é vencer. Tipo, eu preciso vencer, o que eu mais quero na vida é vencer. Não, eu quero me divertir, eu quero representar bem a minha cidade, o meu estado, o meu país, eu quero dar o meu melhor. Até porque, dando o meu melhor, se eu não vencer, tudo bem, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu dei o melhor que eu tinha para este concurso. Então, eu sempre me preocupei em me divertir, dar o meu melhor. E é tão rápido que muitas vezes as misses, elas perdem o título, o concurso, por causa do nervosismo. Que elas ficam tão preocupadas no perfeccionismo, em vencer, em ganhar a coroa, que elas se esquecem de se divertir, de aproveitar aquele momento com calma, com seriedade. Isso que eu vejo sempre, eu já tenho falado aqui nas lives. Parece que quanto mais a menina está ali para se divertir, mais ela se dá bem. Ela fica leve, ela consegue passar essa segurança para o júri. O nervosismo consegue destruir uma candidata, porque a Miss ela fica tão nervosa que ela pode ter ensaiado com os melhores profissionais de passarela. Se ela estiver nervosa, a passarela vai travar. Ela não vai conseguir se soltar, não vai conseguir ser leve. Eu sempre falo, meninas, divirtam-se. É um momento único e muito rápido, é passageiro. Então, independente de ganhar ou perder, divirta-se, porque isso vai ser um marco na sua história para o resto da sua vida. Imagina ficar pensando, se eu não estivesse tão nervosa, eu teria conseguido uma classificação melhor. Terrível. E daí você virou a representante de Mato Grosso para o Miss Brasil. Foi. Como é que foi a responsabilidade? Foi muito, menino. Inclusive, quando eu ganhei o Miss Mato Grosso, uma representante bem afrontosa chegou em mim e falou bem assim, vê se pelo menos representa bem o nosso estado e pega uma boa classificação. Aí quando eu venci, quase que eu mandei uma mensagem, e aí, tá bom, querida? Afrontosa. Ela deve estar vendo agora. Beijo, amiga. Alô? Essa foi ótima. Não, mas eu recebi muitos ataques, assim, eu nunca fui uma Miss favorita, nunca. Eu falo que o Brasil começou a gostar de mim, tem os meus fãs que estão desde o começo, inclusive, muito obrigada, eu sei bem quem são, viraram, inclusive, os meus amigos de conversar no WhatsApp e tudo mais. Só que o Brasil começou a gostar de mim depois do Miss Universo, que eu peguei uma boa classificação, porque antes disso, eles me achavam muito
simples, uma beleza muito normal, que eu não ia conseguir. No Miss Brasil, eu sempre passei despercebida. O momento em que os missólogos começaram a comentar e falar quem é essa Miss Mato Grosso, foi na preliminar que vira o corpo, né? E falar, meu Deus do céu, da onde que é essa mulher? Só que aí, como já tava no final, assim, acho que faltava um dia pro Miss Brasil, pro desfile final, pra final. Então foi literalmente no finalzinho, só que as pessoas olharam e falaram, olha, tem um potencial ali. Mas nunca fui a favorita. E você acha que missólogo acerta? Eu acho que A maioria das vezes erra. Mas eu acho que tem muita experiência, sabe? Vocês acompanham freneticamente o mundo Miss. Eu respeito muito os missólogos. Menina, tô tentando arrumar minha luzinha aqui. Eu respeito muito porque tá vocês... entrando na imagem. Vou tirar. Vocês É conhecem a o luz. mundo Miss... vou Ah. arrumar aqui. Vocês conhecem o mundo Miss melhor do que todo mundo, né? Vocês Mas vivem isso eu praticamente. falo já que as pessoas deviam ver, até essa coisa que você falou de ser relaxada, a gente deveria também ver isso como uma brincadeira. Tipo assim, eu sou da Bahia, estou torcendo pela Miss Bahia. Mas se a Miss Mato Sim. Grosso ganhar, ótimo, ela vira a candidata de todos os brasileiros. Acho que os missólogos não tem que ter essa guerra, entendeu? Tem que ver a coisa com mais fluidez, uma coisa mais tranquila, de diversão mesmo. Vamos nos divertir. Sim, até porque a vencedora será representante do nosso país, né? Então nós temos que apoiar. Mas missólogo, assim, como qualquer um, né? Tem uns, olha, muito maldosos, muito maldosos. Inclusive, eu saí do Facebook por causa de alguns missólogos que começou a mexer muito com o meu psicológico. E eu sou a favor, e eu penso que se não agrega na minha vida, eu prefiro sair. Então, nossa, cada apelido maldoso. Era só você bloquear, né? Ai, 19 anos, eu tinha recém criado rede social, Foi lá imagina. atrás, Foi lá atrás. Hoje eu não me importo mais, não. Eu bloqueei e pronto. Não, Não, e não, você não, perguntaria, dizia, você gostaria de falar assim com a sua irmã? Não é? não. As pessoas se esquecem que atrás da tela do celular existe um ser humano que tem sentimento. Exatamente, E exatamente. isso é muito complicado. Cada dia que passa eu vejo que as pessoas estão menos preocupadas em como falar. Eu me preocupo tanto da maneira que eu vou conversar com você, até para criticar, falar de uma forma que não te ofenda, porque tem como eu fazer isso. É, E muitas exatamente. pessoas não. A Isso é gente está triste. num momento muito complicado mesmo. A gente Sim. no Miss Brasil recebe muita crítica assim gratuita. O povo não gosta porque a cor não gostou. Sim, e daí? Gosto é gosto. Gosto não se discute. Não dá Mas para. Nem Jesus agradou a todos, imagina nós, meros Mas eu espero mortais. que a gente desarme as almas e a gente veja o Miss Brasil como uma grande diversão. Voltando ao Sim. nosso assunto, aí você vai para Minas Gerais, para o Miss Brasil daquele ano. Estava com Sim. medo de alguma candidata? Estava olhando, já pesquisando na internet? Medo não, mas os missólogos falavam quais eram as favoritas, né? Eu lembro que a Isis Stocco, representante do Paraná, que hoje é muito minha amiga, muito, muito minha amiga Legal. mesmo, ela sempre estava no top das favoritas, junto com a Mari, que é a Miss Ceará. Que, inclusive, eu tenho amizade com, acho que 90% das misses. Um Legal. beijo pro Grupo Miss Brasil, que eu tô lá com eles. Amo eles, Ingrid e Manu. Tem muita gente. Cris, maravilhosa, tem muita gente. E a Vai ter que Manu... ser... A Manu não. Manu é a Miss Santa Catarina de 2012, se eu não me engano. A Isis e a Mari do Ceará foram as misses que mais tinha o favoritismo para vencer. Uhum. Mas E eu o não tinha júri? medo. E o júri, você estava tranquila em relação ao júri? Tava bem tranquila. As perguntas, na hora, assim, minha pergunta dei uma travada, eu respirei e consegui ir. Mas estava bem tranquila. Eu lembro do Torquato e da Sabrina Sato, que foram, que estava na mesa de júri. Mas estava tranquila. E você, como é que foi o convívio com essas meninas na semana lá do concurso? Foi tranquilo? Eram todas simpáticas? Havia alguma mais chatinha?
Conte tudo, que o povo adora saber dessas fofocas. Ai, o Miss Brasil, pra mim, eu falo que ele é o exército feminino, porque ele é extremamente rigoroso, muito rigoroso. E o Miss Universo não, eu falo que o Miss Universo é a férias do Miss Brasil, porque é leve, é tranquilo. E nos primeiros dias de confinamento, todas as misses se amam, né? Meu Deus, fomos separadas da maternidade. Somos muito amigas. Só que aí começa a rivalidade. Então, tem algumas misses, sim, que até hoje, assim, elas têm pavor de mim. I don't know. Mas uma que eu posso relatar aqui, porque hoje é minha amiga, nós conseguimos superar as desavenças do passado, é Bruna Michels, Miss São Paulo, que naquele momento a gente não se batia, não dava certo, passou muito tempo a gente sem se falar, morando no mesmo estado, e a gente não se falava, e hoje eu amo a Bruna de paixão, ela é uma grande amiga minha, nós conversamos diariamente, e a gente até ri, fala assim, nossa, como o tempo a gente começa a amadurecer e evolui, né? Porque teve um momento que eu cheguei nela e falei assim, por que a gente não se gosta? Aí ela, nem eu sei. Falei, então vamos ser amigas? Mas eu não gosto. Mas era Mas imaturidade? Talvez, eu acho que também tem muitas candidatas que vão com uma pressão muito grande para vencer. Você precisa vencer, você precisa vencer. E dedicam praticamente toda a vida e muito dinheiro, faz um investimento muito alto. Quando chega lá e não vence, eu acho que ninguém gosta de perder. Ninguém. Então, eu acho que naturalmente você já fica assim, nossa, é sério que essa guria ganhou? Então, tem uma rixa natural da vencedora com as que perde. É natural. Mas tem umas que não gostam mesmo. É aquela história de que o santo não bateu. Você foi avançando, foi avançando. Quando você estava no top 5, você já pensou que poderia vencer? Não, né? Porque, inclusive, quando eu estava de mãos dadas com Janaína, eu pensei, tá ótimo o top 2, porque Janaína era a da casa, né? Foi em Minas Anfitriã. Gerais. Ela era anfitriã. Então, como vencer da anfitriã? É muito difícil. Aí eu pensei, ai, tá ótimo, porque eu lembro que o único concurso que eu falei, que eu orei e falei assim, Deus, se eu conseguir o top tal, eu tô muito feliz, foi o Miss Brasil, porque imagina, eu assistia aquilo na televisão, eu achava coisa de outro mundo. E eu estar lá, pra mim, já era algo muito grandioso. E eu lembro que eu orei, eu falei assim, Deus, se eu conseguir o top 5, eu já tô muito feliz. Então, o top 2 já seria incrível. Vencer foi surreal. Foi A assim. baiana Priscila Cidreira ficou em terceiro, né? Uhum. De vez em quando eu encontro Priscila, que ela é jornalista. Ela é maravilhosa. Ela não envelhece, né? Tá no formol, lindona. É. Ela, nossa, linda, lindíssima. Sua mãe lhe acompanhou, Miss Brasil? Acompanhou minha mãe e minha tia, minhas princesas. Elas acompanharam. Quase não conseguiram entrar. Imagina, menino, porque no Miss Brasil 2013, eu não sei se você sabe, se vocês sabem, mas teve uma confusão nos convites, que, se eu não me engano, eles conseguiram imprimir vários convites falsos, e aí o local comportava uma quantidade X e tinha o dobro. Para entrar foi muito difícil. Minha mãe e minha tia quase ficaram para fora. Graças a Deus, na hora puxaram, a coordenação viu que era mãe da candidata e conseguiram puxar, mas quase que não viram. Mas ela acompanhou tanto o Miss Rondonópolis, Miss Mato Grosso e o Miss Brasil Universo, elas estavam presentes. Agora, os outros não. Muito choro, né? Da mãe, da tia. Muita Minha mãe emoção. chorou, tô aqui pensando. A minha mãe, ela é minha grande amiga. Ela é o grande amor da minha vida, né? Ela e Giovana são tudo pra mim. E ela sempre me apoiou muito, muito. E toda vitória que eu conquisto, cada trajetória que eu vou passando, é como se fosse dela. Eu sinto que a felicidade é como se ela estivesse realizando. É Você parece incrível. mais com seu pai ou com sua mãe? É uma mistura, uma misturinha. Eu tenho. A minha mãe ela é mais clara e meu pai é negro. Então eu já tenho mais a cor do meu pai. O meu pai tem cabelo bem cacheadinho, eu tenho cabelo liso, que eu já puxei das minhas avós, que a minha bisa é índia. Então é uma mistura. Os meus olhos são dos meus pais. É do Então meu você pai. é representante mesmo da miscigenação brasileira, né? Eu sou cafusa, que é a mistura de índio com negro. Mas eu falo que é a mistura do Brasil, a miscigenação. É a Com representação do certeza. nosso país. Inclusive, quando eu vejo falar de tipo brasileiro,
é uma coisa que me incomoda, porque não existe tipo brasileiro. O tipo brasileiro são todos. Eu até brinco, Sim, né? Eu brinco, até uma amiga que morreu, a Marta Rocha, né? Tivemos várias sim. vezes em vários eventos, uma pessoa que eu gostava muito, loura do olho azul da Bahia. A Deise Nunes, outra amiga querida do Rio Grande do Sul, Ama a Daisy. mulata. Aí eu brinco, elas não estariam trocadas? A Deise não seria da Bahia e a Marta do Rio Grande do Sul? Então isso é Brasil, eu acho isso fantástico, né? O nosso país é a miscigenação. Tem, você encontra, igual você falou, da branca de olhos azuis, a negra, tudo. Tem o índio, tem o amarelo, tem todas as etnias. E isso é maravilhoso. O nosso país é muito rico. E nós temos que, a Miss que ganhar, que for a representante do nosso país, a gente tem que parar de falar, ai, porque ela não parece o Brasil. Gente, o Brasil é a miscigenação. Se ela Claro, é brasileira, se ela nasceu em solo brasileira, ela é a nossa representante. A gente tem que abraçar ela. A gente tem é, que dar todo o carinho e apoio que ela merece. exatamente. Já tivemos Miss representando o Brasil lá fora também de ascendência asiática, né? Sim, Então, o Brasil realmente é esse coração do mundo, né? Mas sim, esse seu tipo físico chamou muito a atenção lá no Rio, lá no Miss Universo? muito. E eu amo a minha cor, eu sou apaixonada. Porque é, tem as negras, aí tem as brancas, e eu era a única cafusa, que é essa mistura que não é negro e não é branco, então fica no meio. E aí dava aquele destaque maravilhoso. Mas chamou muita atenção, inclusive eles falam que na performance de biquíni eu fui eleita com o melhor corpo do Miss Universo. Então eu sou muito grata por isso, né? Muito feliz. E eu até Aí, esqueci essa eleita pergunta. Miss Brasil, você teve novamente outro desafio de embarcar num avião para uma viagem internacional, né? Bateu medo e agora Foi. para o maior concurso de beleza. Bateu um pouco de medo para ir para a Rússia, porque eu não falava nada em inglês, nada. E eu fui sozinha, né? Depois da coordenação do Miss Brasil, depois que eles foram. Então eu cheguei lá, menino, com umas 6 malas. Eu lembro que todas verdes, assim, que estavam protegidas, né, para não estragar. Todas protegidas num plástico verde, escrito Brasil. E eu tentando pegar aquilo e eu não conseguia. Aquele aeroporto lotado. Eu falei, o que, é que eu vou fazer? Coloquei a minha faixa, a minha coroa de Miss Brasil. Na Ah. hora, apareceu várias pessoas querendo me ajudar. E aí tudo Como é que foi facilitou. seu voo? Você foi para onde primeiro? São- Pra. Nossa, eu Você, não você lembro. trocou de avião aonde? Não Quando força a chegou lá, memória estava da muito frio? pisciana. Hein, Pisciana? Estava muito frio quando você chegou lá em Moscou? Tava frio pra mim, que sou mato-grossense, né? Eu sou criada frio pra mim no Mato Grosso, 22 graus já tá frio. Aqui Mas pra também. eles não tava muito frio, não. Tava normal. Não chegou nem a nevar, mas eu quase congelei. Era roupa térmica, 2 roupas térmicas, casaco de pele fake. Passei muito frio, muito frio. E aí, essa experiência na Rússia, como é que foi? Qual foi a sensação de ver a Praça Vermelha, de ver aquela catedral? Como é que foi? Foi perfeito, foi perfeito. O Miss Brasil, eu gosto de associar assim, o Miss Brasil, eu já estava com as malas prontas para voltar para o meu estado, que eu não aguentava mais. O Miss Universo, eu não queria ir embora nunca mais. Eu falava, se eu pudesse ficar aqui confinado por um ano, eu ficaria. Que foi tão prazeroso. A cultura, a estrutura da Rússia, a arquitetura é muito lindo. Que lugar maravilhoso. É encantador. E a coordenação também, eles são extremamente educados, atenciosos. Na época, a minha chaperona foi a Cida, que parecia Conheço uma a avó. Cida, tenho foto com ela. Ai, a Cida. Quem que tá coordenando? No ano passado ela não estava mais, né? Eu lembro que ela se aposentou. É, já se aposentou. Eu acho que desde Ela se 2015 ela não aposentou. estava mais, que foi quando eu senti a falta da Cida. Ah, mas eu tive o privilégio de ter ela como chaperona. Ela me dava várias dicas. E eu ficava lá ensaiando, ela ficava fazendo o tricôzinho dela. Eu olhava para a plateia e falava, gente, é minha avó. Então, foi muito gratificante. Cada momento na Rússia foi muito marcante, foi único. Minha memória é fraca, mas da Rússia em si eu lembro de todos os momentos. Mas você falou que queria ficar naquele confinamento, mas os ensaios não foram puxados, não? Porque geralmente é muito puxado o ensaio do Miss Universo.
Muito puxado, mas eu já estava vindo, era meu quinto concurso, né? Então chega um momento que já vira normal você estar sempre no seu limite, de salto alto, desfilando, fazendo um ensaio tão puxado. Mas era tão prazeroso, era tão gratificante estar ali que nem os ensaios extremamente cansativos era algo para me desanimar. E como era o convívio com as candidatas? Quem foi a sua companheira de quarto? Você era amiga mais de qual grupo? Como é que foi? Eu era mais amiga da Valmora, que foi a que eu dividi quarto, que é a Angola, que até hoje a gente mantém contato, ela é maravilhosa, tem um coração gigantesco. E eu convivia mais com a Valmora, com Israel, a Paty também, que foi uma dos top 5, que é a Patrícia Espanha. Espanha, eu vi. Maravilhosa, nossa, maravilhosa. A Isley também, eu conversava muito com ela, um amor de pessoa. Equador, na verdade, o top 5 em si, a única que eu não conversava tanto era Filipinas. As outras eu conversava normal. Mas por causa do inglês, a Não, ela dificuldade? sempre foi mais. A Filipinas Retraída. foi. A Filipinas, para mim, foi a grande surpresa e a grande revelação da noite final, porque até nos desfiles em si, nos ensaios, ela nunca chamou atenção assim, que eu falo assim, chamou a minha atenção. Outras candidatas eu olhava e falava, meu Deus, maravilhosa. Ela passava Quais? despercebida. Quais? As A Isley, para maravilhosas. mim, a Isley, para mim, desde o primeiro momento que eu vi ela, eu falei, menina, você foi criada para ser Miss Universo. E de fato foi, né? Ela foi, desde quando ela era criança, ela foi preparada para aquilo. É, A exatamente. Patrícia também, mas assim, ó, vou ser bem sincera. Para mim, a beleza da Patrícia me encantava muito mais, que é uma beleza mais. Vão me criticar talvez, mas vou falar, uma beleza mais natural. Eu achava a beleza dela mais natural, que me encantava muito mais. E a Paty e a Isley eram duas candidatas que eu olhava e eu falava, meu Deus, como são lindas. Tinha também aquela loira de cabelo bem curtinho que me chamou muita atenção, porque naquela época não era A Miss tão Suíça. isso, não era tão normal ver uma Miss de cabelo curto. E quando eu vi, eu falei, gente, que mulher maravilhosa. E tem que ter muita personalidade para segurar não só um concurso de beleza, mas segurar sua beleza também num cabelinho curto. E eu olhei aquilo e fiquei apaixonada. Foi E a outra candidata que me chamou Grã-Bretanha, muita que era uma atenção. das favoritas. Uma boneca de porcelana, né? Perfeita, perfeita, linda. E muito simpática, muito. Ela sempre estava sorrindo. Ela era muito simpática. Causou, É... causou algum desconforto entre vocês a russa não ter se classificado e o concurso sendo lá? Não que eu. Eram muitas candidatas, né? Não que eu tenha. Não que tenha chegado até mim. Aham, Não fiquei sabendo de nada. Mas as mulheres russas em si são maravilhosas, né? Na plateia, você uhum. olhava assim, dava para tirar umas 20 misses, de tão lindas que são. E o povo lá participou muito? Houve muito envolvimento da população com vocês? Sim, porque eu acredito que os lugares que nós estávamos indo já eram lugares que já estava pré-estabelecido que nós passaríamos por ali. Então, sempre muito bem receptivos, muito atenciosos. O desfile em si, a plateia foi maravilhosa. Foi muito bom. E aí, você imaginou que chegaria tão longe? Ai, menino, eu falo que o meu desejo, o que eu pedi para Deus no Miss Brasil, ele realizou no Miss Universo, né? E, gente, muito rápido, muito rápido. A troca de roupa é muito rápida. Eu lembro que você desfila, depois que classifica o top 15, as meninas já na hora de sair já faz isso aqui, ó, as classificadas e as que não foram classificadas. Não tem tempo de você comemorar e falar, meu Deus, estão top 15. Não, você entrou, você piscou, você saiu. É muito rápido. E eu fui a 14ª a ser chamada. E eu tava aqui, né? Eu falei, gente, a 15ª é voto popular, né? Eu tô contra Filipinas e as Filipinas que ganhou o voto popular. E Filipinas, eles são apaixonados no mundo Miss, né? Falei, e agora? Aí eu fui a 14ª, o coraçãozinho quase parando. Aí eu entrei e falei, ai, tá ótimo. Eu lembro que a minha grande preocupação em todos os concursos sempre era a parte do biquíni. Eu queria desfilar de biquíni. Hum.
Nossa, foi uma surpresa. Na hora que me chamaram no top 5, eu falei, ai meu Deus. Aí parou no top 5, falei, tá ótimo. Tá incrível, saí muito feliz. E naquela hora do top 5, você imaginou que quem venceria? Você? Eu sempre achei a Venezuela uma candidata muito forte, assim, muito. Tanto é que ela ter vencido não me surpreendeu. Ficou ela e a Espanha, né, de mãos dadas. Eu teria eleito a Espanha, porque eu prefiro, eu acho, no meu ponto de vista, eu gostava mais da beleza dela. Mas a Isley, sabe quando lá no fundo você fala, é ela? Eu sempre tive essa sensação que ela venceria. E o pós-concurso, como é que foi a reação das pessoas lá? O pessoal veio lhe cumprimentar, veio lhe parabenizar, teve festa, como é que foi? Teve uma festa onde todas as candidatas, nós fomos, né? Nós tínhamos a opção de ir ou não ir, e eu fui. E aí foi maravilhoso, porque foi quando eu encontrei os brasileiros, os apaixonados pelo mundo Miss. E como é bom, em qualquer lugar que você esteja do mundo, você encontra um brasileiro, né? E é tão reconfortante você ouvir uma pessoa do seu país falando, nossa, parabéns, que orgulho, você representou o Legal. nosso país. Então, foi muito divertido. Eu lembro que eu não fiquei muito na festa em si, porque foi uma opção minha. Porque eu tava com meu namorado na época, eu tava extremamente cansada, tava exausta, na verdade, de tudo que tinha acontecido. A gente tá sempre em adrenalina, né? Quando o concurso acaba, sua adrenalina baixa. Mas eu lembro que foi uma festa gigantesca, foi lindo, foi lindo. É. Olha, o tempo está voando. Nós faltando Muito! 17 minutos, a gente tem que fazer as perguntas, senão o pessoal vai ficar Ai, meu chateado. Deus! Vamos começar, então, com as nossas perguntas. Vamos tentar fazer meio que um bate-volta, assim, você pergunta e responde, rapidão. O Beethoven é o nosso amigo do Miss Brasil On Board, da página. Uhum. Ele perguntou, teve desconforto por você não falar inglês? E qual é a sua posição para a cobrança atual de que a candidata tem de ter inglês? Não tive desconforto, até porque eu fui até instruída a fazer a resposta, a dar a resposta em português, porque eu tinha minha tradutora, e para eu aproveitar o tempo da tradução para pensar melhor na resposta, para formular a resposta. Não senti dificuldade, mas obviamente, se eu tivesse o inglês, eu teria me destacado muito mais, não só nas entrevistas, mas no próprio confinamento. Apesar de que no confinamento era dividido por grupos, então eu estava sempre com as latinas. Mas o inglês é fundamental em qualquer área que você esteja. E eu acredito que naquele momento em que eu participei, que era outra coordenação, a falta do inglês não era tão prejudicial. Mas nesta nova coordenação, até que mudou completamente o formato do Miss Universo, desde o primeiro momento que você é classificado, você já começa a conversar com o apresentador. Então é Isso. fundamental o inglês. A Andréa Reis, a nossa Miss Santa Catarina de 85, está elogiando você, que sempre nas redes sociais você destaca Rondonópolis, Mato Grosso, seus amigos, sua família. Sim. E ela fala mais uma vez aqui da sua irmã, Giovana. Ela pede para você falar um pouco sobre esse amor pelas suas raízes. Ai, eu sou muito, 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 muito apaixonada pela minha família e muito grata a Deus pelas minhas raízes. E eu falo para minha mãe que eu venho de uma família humilde. Minha mãe sempre me falou assim: filha, eu não poderei te deixar uma herança, mas eu vou te deixar algo que ninguém nunca vai poder te tirar, que é a sua educação. E isso é o que eu sou mais grata a ela, porque independente do lugar que eu esteja, eu lembro da educação que ela me deu. E isso é o que predomina. Por isso que eu sou tão apaixonada. Por isso que creio eu que eu não me perdi nesse mundo da fama, nesse mundo da moda, que é um mundo tão traiçoeiro. Porque eu sei de onde eu venho, eu sei É das bom. minhas raízes. Eu sou muito grata à minha mãe mesmo. Eu falo, mãe, a senhora me deu algo que ninguém nunca vai me tirar. E é algo que está me levando cada vez mais longe, exatamente por ter princípios, por ter raízes, por ter educação. Que bom, parabéns. Nosso Obrigada. grande amigo Daslan Melo Lima, que tem o Passarela Cultural, ele pergunta: em algum momento você imaginou que a tatuagem nas costas poderia lhe prejudicar? Não, até porque eu tampei. Se vocês forem ver o desfile em si, eu passei criolã. A Angola passou criolã nas minhas costas. Fica a dica para vocês que têm tatuagem a participar de concurso de beleza. Criolã desaparece. Tanto é que depois do desfile em si, eu olhei e falei, meu Deus, eu não tenho a tatuagem. Então, não porque eu escondi ela, truqueira que sou.
Olha, o Luiz Gustavo Lopes está perguntando, Jaqueline, você ainda mantém contato com as finalistas do Top 5? E outras pessoas também estão perguntando se você tem contato com alguma Miss que desfilou com você no Miss Universo. Eu falo muito com a Val Moura, que é a Miss Angola. A gente está desde 2013 combinando de se encontrar e nunca se encontrou. Falo também com a Paty, que é a Espanha. Acompanha ela nas redes sociais, vira e mexe, a gente conversa pelo direct. A Equador também, que eu não lembro o nome dela agora, mas a Equador eu sigo ela. Para mim ela é referência Constança, não? Isso, eu acho ela maravilhosa. E cada ano que passa ela fica mais linda. E hoje, para mim, inclusive, ela é referência de moda, de digital influencer. Eu amo acompanhar as postagens dela, é muito interativa, eu gosto bastante. Acho que são essas. Tem um grupo no WhatsApp das Misses do Miss Universo 2013, mas normalmente é só parabenizando alguma data comemorativa, aniversários e tudo mais, não tem uma conversa constante. É depois da pandemia fazerem os encontros, né? Ai, já pensou que incrível? Eu ia amar. Aqui o pessoal lhe perguntando quem vai ser a nova rainha da beleza, aqui sobre a Miss Grã-Bretanha. Aqui o Lucas Camisão está lhe perguntando como você se saiu na entrevista preliminar e quais foram as perguntas direcionadas a você nessa entrevista do Miss Universo. Me saí bem porque a Cida ela acabou me auxiliando antes de começar as perguntas em si. Mas perguntaram do nosso país, né? Perguntaram do Brasil, perguntaram o que eu fazia. Foi mais um bate-papo mesmo para me conhecer. Eu acredito que eu tenha me saído muito bem. Foi nada difícil, não, né? Não, foi um bate-papo para saber como é o seu país, o que você exalta no seu país, o que você costuma fazer, o que você gosta. Foi um bate-papo para conhecer mesmo. O Evio Lucena está dizendo, qual foi seu maior desafio no Miss Universo? O que você achou mais difícil de superar durante o certame? O que eu achei mais difícil... Eu guardo na minha memória o Miss Universo como um momento tão mágico que eu nem consigo te falar o que foi difícil, porque foi tudo tão prazeroso, mas creio que... É que assim também, vamos ser sinceros, eu não tive tempo para me preparar para o Miss Universo. Você quase foi eleita na hora de viajar, né? Eu saí de um confinamento para outro confinamento, então eu estava em um eterno confinamento. Então, não podia ir na academia, eu treinava dentro do quarto, mas isso eu já fazia desde o Miss Brasil, eu já treinava dentro do quarto. Não podia, tudo que tinha que fazer tinha que avisar as chaperonas e tudo mais, só que isso eu já fazia no Miss Brasil e com muito mais rigoroso. Então, o confinamento foi tranquilo. Então, aproveitando essa deixa, né, que conselho você dá à Miss que vai ser anunciada na próxima quinta-feira? Quem é ela? O Brasil todo está querendo saber. Uma dica. Qual é o estado? Primeira letra do nome. Ela é de uma das 27 unidades da federação. É uma moça muito bonita, muito inteligente, fala muito bem. É o que o Miss Universo quer, da embaixadora É o mínimo que a gente espera, né, querido? Que fale bem, que seja linda. Eu deixo aqui como conselho que ela seja ela mesma em todos os momentos. Travou, voltou. Voltou? Que ela aproveite cada minuto, converse com as misses que já passaram, converse com os missólogos, as pessoas que têm experiência para saber o que esperam, o que pode fazer, o que pode melhorar. Mas ela sendo a representante do Brasil, ela foi escolhida, o posto já é dela, então desfrute desse momento, dê o seu melhor, divirta-se, não deixe o nervosismo destruir tudo, tenha calma, tenha fé e faça o que você está fazendo, creio eu, há muito tempo com a sua preparação. É só mostrar, de fato, para que você veio. Jaqueline, tem muito mais perguntas que a gente vai chegar lá, mas a gente parou no Miss Universo e eu queria fazer uma pergunta agora. Depois do Miss Universo, depois do Miss Brasil, o que é que Jaque faz hoje? Qual é o futuro? O que é que você espera do futuro? Quero saber se seu coração está ocupado. Fazer todas essas perguntas, tudo já de uma hora só. Depois do Miss Universo, depois do Miss Brasil que eu entreguei a faixa, eu fiquei um tempo gravando a minissérie Dois Irmãos da Globo. Foi um momento muito marcante. Licença, alguém pergunta como foi a emoção de gravar com o Cauã Raymond essa minissérie.
Foi incrível. E foi muito bacana porque o Cauã, ele é aquele muso da televisão, o galã, né? E quando você conhece ele, ele é tão simples. Ele é tão simples que ele se torna uma pessoa muito mais bonita pela muito mais bonito pela simplicidade dele. Então ele foi muito parceiro, muito amigo, me deu várias dicas e acaba se tornando uma família, né? Porque você convive muito com o Cauã, com a Juliana e eles foram assim, eles me receberam de braços abertos e me deram muitas dicas que foram fundamentais. Depois da minissérie, aí que eu comecei a modelar, que até então eu não modelava. E comecei a fazer palestras também pelo Brasil, falando sobre o mundo da beleza, dando palestras sobre o mundo Miss, como se portar, passarela, tudo mais. Logo após, assim, tipo, bastante tempo, eu comecei na Record com o Geraldo Luiz, um domingo show, como assistente de palco. Depois continuei sempre modelando. E graças a Deus, eu sempre fiz muito trabalho como Miss Brasil. Ou como presença VIP, ou como mesa de júri, ou como apresentadora. Então, sempre modelando e trabalhando como Miss. Graças a Deus. E agora o que eu estou fazendo? Assim, parada trabalhando digital influencer por causa dessa pandemia, não tem muito o que fazer, né? Os trabalhos estão retornando. Confesso que eu estou mais preocupada e dando mais atenção ao meu psicológico, porque é um momento muito complicado. E o que será do meu futuro? Só Deus sabe. Por isso que eu estou tranquila, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas nesse momento de pandemia, eu estou trabalhando mais com as redes sociais, que aí consegue ficar em casa, as marcas mandam os produtos para serem divulgados. Quando dá, eu acho que eu fiz 2 trabalhos agora que já começou a dar uma liberada no isolamento, com todos os cuidados e morrendo de medo também, né? Mas tem que trabalhar. Fiz, se eu não me engano, 2 trabalhos presenciais e os outros pelas redes sociais. Meu coração tá ótimo, tá batendo aqui, ó, bombeando sangue. Está Tá sem amando. amor. A minha família, amando Deus, amando meus amigos. Boy é muito complicado, né, querido? Depois a gente resolve isso. Mas faz bem, amar. Foi a Thalys quem fez uma pergunta parecida com o que você está respondendo. Ela perguntou qual o papel da Miss Brasil em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia é muito complicado, porque ninguém foi preparado para uma pandemia, né? Eu acho que o papel da Miss primeiro se tem momentos igual eu sou uma pessoa que eu sou zero ansiosa, nunca tive crise de nada, mas no começo da pandemia eu tive crise de ansiedade. E como eu tenho uma quantidade significativa de seguidores, eu optei em me cuidar, identificar o que estava acontecendo para não transmitir aquilo também. Por quê? O mundo em si já estava nervoso, já estava ansioso. Então, se eu chegasse e falar, gente, estou tendo uma crise de ansiedade, não tá legal, não ia ajudar, só ia fazer com que as pessoas ficassem mais preocupadas. Então, depois que eu consegui identificar o que estava me causando aquilo, eu consegui voltar para as redes sociais com mais alegria. E eu acho que o papel da Miss é conversar e falar, gente, está acontecendo isso, mas eu consegui superar. É o papel, eu acho que do ser humano em si, tentar levar a felicidade, tranquilizar e mostrar que, independente da dificuldade, nós vamos superar isso. Mas é muito complicado, porque a pandemia em si, cada um Olha, a age de um Jucimar jeito, né? Castilho está fazendo uma pergunta sobre o concurso. Conta como foi toda a formulação do seu vestido de gala no Miss Universo. Você escolheu o modelo, a cor, deu palpites? Por que não teve um vestido diferente para a preliminar? Gente, não teve tempo. Eu descobri o vestido, já que você deu palpite no vestido, não, eu entrei no vestido, foi o Dutra, o Alexandre Dutra que fez. E por mais que eu não soubesse do vestido, eu amei o vestido. Teve muita crítica por causa da cor dele, mas eu sou apaixonada naquele vestido. E eu só provei o vestido. E aí eles falaram que iam tentar mandar um outro vestido para preliminar, mas o vestido não chegou. Então, usei aquele mesmo e eu sou muito feliz com o vestido que eu usei. Eu gostei muito. Muito bonito mesmo. Aí a Maria Aparecida pergunta que a minha simpatia foi a representante da China, Jin Ye. Ela era realmente a mais simpática? E qual era a mais chata? Ela era mais simpática porque ela era a que mais sorria, vamos dizer assim. Porém, no meu ponto de vista, ela era a que menos se comunicava por causa da língua. Ela não falava o inglês também. Ela falava só o
É mandarim? Chinês é o mandarim. É, mandarim, isso. Isso. Então ela não conseguia se comunicar, mas a fisionomia dela era muito simpática, mas eu não tive muito contato com ela. Menina, a mais chata, eu acho que ela foi tão chata que eu nem lembro dela. Nem lembro. Olha, a Patrícia Godoy, a Miss Brasil 91, está perguntando, Jaque, o que você acha que a Miss deve ter durante e depois do ano que foi eleita? Acho que ela tem que ter a elegância, tem que ter a educação, tem que saber se portar em qualquer ambiente que ela esteja, do simples ao mais elegante, e principalmente ser humana. Ser humana é entender o próximo, saber se comunicar com o próximo, ser bondosa ao ponto de entender a dor da pessoa que está se comunicando com você. Eu acho que é o que todo ser humano deveria ser. Ser atencioso com o próximo e colocando e se preocupando realmente com as coisas que estão acontecendo. O Juan está perguntando aqui se você tem a coroa, se está com você. E manda beijos de Manaus. Beijo, Manaus! Tenho sim, tá aqui em casa. As outras coroas estão no Mato Grosso, na casa da minha mãe, mas eu tenho sim, aqui em casa eu tenho a coroa, o vestido do Miss Brasil e a faixa. Olha, aqui Miss Cosmopolitan, deve ser uma página, está perguntando o Trump. Como ele tratou as Miss? Está lhe perguntando. Bem com indiferença, assim, a preliminar ele observou, né? Eu acho que foi o momento mais tenso, assim, da preliminar, porque eles falavam, ó, é neste momento que eles vão tirar, que ele vai escolher a vencedora. Falavam bem assim, é agora que ele vai escolher a vencedora. Então a gente já tava ali nervosa. Mas Mas aí ele quem chamou, falava? as candidatas em si falavam, tipo Ah, aqueles bochichos, sim. e agora que ele vai escolher, é agora. Então a gente ficava muito nervosa. E aí a gente desfilava, né? Fazia todo o ensaio, como se ele não estivesse lá, mas estava na plateia. E aí no final eu lembro que nós fizemos um paredão assim, aí ele passava de uma em uma, tipo, analisando muito estranhamente. Estranhamente, porque não tinha uma conversa em si, tipo, oi, tudo bem? Tá. Só analisando. Aí você falava, ai meu Deus, sorria, goste de mim, me coloque no top 5. Olha, Mas não teve O Renato comunicação. Vieira, o Renato Vieira está perguntando se você se acha parecida com a Bruna Marquezine. Não acho, mas é uma das coisas que eu mais ouço. Desde o Miss Mato Grosso, me comparam com ela. Desde o Miss Mato Grosso. Se você der um Google no meu nome, há muito tempo falam disso, mas eu não acho, não. Olha, a gente só tem mais 2 minutos. Vamos ver se ainda dá para a gente fazer uma resposta. Perguntaram se você sambou no Miss Universo, já que você dança muito bem. Eu sambei em uma festa que teve antes da final, que tem até uma fotinha que eu tô sambando, que foi que chamavam a gente pra desfilar, e aí cada uma fazia uma coisinha e eu desfilei, mas foi nesse momento só. Então, já que estamos chegando ao final, acho que ainda dá para perguntar uma coisa. Perguntaram se já fez alguma cirurgia plástica. Já fiz rinoplastia, mas foi em 2012, antes do Miss Brasil, o Miss Brasil Universo, eu fiz a rinoplastia. É a única cirurgia que eu tenho, mas eu gostaria de refazer, não vou mentir, não. O médico não aceita refazê-lo, né? Então eu deixei aqui, mas saiu. Mas tá ótimo, eu nunca nem percebi, nem É que é desconfiei. muito natural, né? Eu acho que é por isso que me incomoda, que é muito natural. Eu acho ele grandinho pro meu formato de rosto, mas É porque a gente nunca está tá. contente, né? E nariz Mas é algo muito então, particular, né? você aproveita os nossos últimos minutos para se despedir, a sua mensagem. Eu lhe agradeço demais, foi ótimo. O tempo passou assim, eu nem percebi. Voando. Eu que agradeço o convite. Estou muito ansiosa para a próxima representante. Tenho certeza que vocês escolheram com muito carinho, com muita atenção, visando já ter uma boa colocação no Miss Universo. Que ela seja uma representante de garra, de determinação, que ela tenha força e fé, acima de tudo, que seja muito determinada. Estou muito ansiosa, estou muito feliz, agradeço muito o carinho de todo mundo. Eu recebi muitas mensagens falando das pessoas que estariam aqui assistindo. Gratidão por todo o amor que eu recebo diariamente. E é isso, estou muito feliz. Então, muito obrigado. Eu espero que as meninas que querem ser Miss aprendam muito com o que você falou, né? A nossa plataforma de televisão é a Soul TV, como eu disse mais uma vez. Como eu falei lá no início, essa live vai para lá, legendada para o inglês. Vai estar essa lição para as meninas e nós vamos ter um canal das Misses na Soul TV. Você, se quiser ter um canal de Miss também, falar sobre algum assunto que você queira, ser a nossa convidada.
Muito obrigada. Então, Vou te obrigado a chamar todos depois no vocês. privado, agora. Isso. Então, obrigado a todos vocês. Um beijo, Obrigada, Jaqueline. gente. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Muito obrigado e até a próxima. Até.